A paz do Senhor a todos, amém? Que nesse momento nós possamos começar a cultuar ao Senhor. Eu convido você que neste momento está aí na sua casa para louvar e cultuar ao Senhor. Você apenas não assista a esse culto, mas que você participe também, porque a palavra do Senhor nos diz: onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então que você possa reunir toda a sua família nesse momento e cultuar ao Senhor e se entregar a Ele neste momento, porque eu creio que Deus tem algo para nós nessa noite, amém? Eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar para dar início ao nosso culto. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos e bendizemos, ó Deus, pelo teu grande nome, pelo teu poderoso nome, Senhor, que está acima de tudo e de todos, o Criador de todas as coisas e que nos sustenta, Pai, com as tuas mãos poderosas. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos enviado os recursos, porque mesmo diante dessa pandemia, isso não tem nos paralisado, Pai. Nós temos os recursos que podemos estar cultuando ao Senhor, nós te agradecemos por isso. E queremos agora, Senhor, entoar louvores ao teu nome, começar o nosso culto, Senhor, dizendo o quanto nós dependemos de ti, que não somos capazes de fazer nada se não for o Senhor em nossas vidas. E nós te agradecemos pela tua doce presença neste lugar. Queremos, Senhor, cantar louvores a ti, engrandecendo o teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor tem feito tantas coisas, tantas maravilhas em nosso meio. Tem nos dado, Senhor, vigor, saúde, e podemos estar aqui glorificando o teu nome, porque nada pode calar um adorador. Não é esta pandemia, não é qualquer situação contrária que vai nos paralisar, Pai. Mas nós queremos te adorar em espírito e em verdade, porque sabemos, ó Deus, que aqui neste mundo só estamos de passagem e que um dia estaremos na glória com o Senhor. Isso tudo aqui vai passar, mas enquanto estivermos aqui, nós te louvamos porque a tua promessa tem se cumprido a cada dia, porque o Senhor nos deixou o Espírito Santo Consolador até a consumação do século, e é Ele que nos consola, é Ele que é nosso refúgio bem presente na hora da angústia. Por isso nós glorificamos a ti, ó Deus, e exaltamos o teu nome e glorificamos o teu nome. Amém. Amém. Que você possa louvar ao Senhor. Antes de começarmos a cantar, eu gostaria de ler um texto que está em João, no capítulo 11, no versículo 25 e 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu gosto muito do livro de João, porque os outros evangelhos, eles salientam o que Jesus fez, as suas maravilhas, os seus milagres, mas João não, João ele está interessado em nos salientar quem é Jesus. E aqui ele diz: eu sou a ressurreição. Jesus diz também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a fonte de água viva. Esse é o nosso Jesus. E essa primeira canção que nós vamos cantar, ela diz exatamente: quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Essa música fala: quem Deus libertar, livre enfim será. Eu sou filho de Deus, sim eu sou. Que nós possamos cantar com muita convicção que nós somos os filhos de Deus, amém? Vamos louvar ao Senhor. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim.
Deus. Somos os filhos escolhidos do Senhor, não mais escravos. Nós vamos cantar essa canção agora, que ela fala exatamente sobre isso. Em Romanos capítulo 8, 15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Glória a Deus. Timóteo também vai dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Não precisamos mais ser escravos do medo. Nós podemos vencê-los quando entendemos quem somos, onde estamos e para onde vamos. Nós vencemos o medo quando nós entendemos que estamos aqui para glorificar a Deus e que somos propriedade exclusiva de Deus. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Como nós cantamos agora, eu sou filho de Deus. E essa canção agora ela vai dizer: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, cante com muita propriedade e crendo, você é um filho escolhido de Deus. Amém? Sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou.
escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Não mais escravos do medo. Essa última canção que nós vamos cantar, ela fala sobre o princípio e o fim. Jesus é o alfa e o ômega. E esse último louvor, eu gostaria de meditar no último capítulo da Bíblia, que fala sobre o rio da vida, que está lá em Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. Essa passagem fala sobre um convite que Jesus nos faz, de beber desse rio. E esse convite é feito a todas as pessoas. Se você está disposto a beber dessa água, Jesus é a fonte da água da vida. Essa canção, ela diz: tu que estás assentado no trono, sempre reinando e soberano. Diz: anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Essa canção é muito antiga, mas ela fala de como será naquele dia que estaremos com o Senhor, cantando junto com os anjos, louvando. Que você possa meditar sobre isso, refletir sobre isso e almejar, querer estar neste dia com o Senhor. Que possamos cantar essa canção agora, já meditando, já imaginando, porque nós só podemos imaginar como será na glória. Que você possa louvar ao Senhor, imaginando estar diante da presença de Deus nesse momento, amém? Tu que
Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, nesse período aí de pandemia, nós infelizmente tivemos que voltar a gravar o culto, mas talvez no próximo domingo nós vamos fazer ao vivo. Orem por isso, é um período passageiro, espero a compreensão de todos. E vocês que estão acometidos por essa enfermidade, que Deus leve a cura, que a graça e a misericórdia esteja sobre cada família. E vai passar, é um período que nós cremos que é passageiro, mas enquanto não passa, nós precisamos nos adequar e cumprir algumas ordens também dos governos, do prefeito. Então, como igreja, para dar um exemplo de Cristo, nós também decidimos, juntamente com as autoridades, que a melhor forma é não reunir, por enquanto, o pessoal nos templos, né? Então, que Deus possa adentrar na sua casa através desses louvores de adoração, através da palavra, que o Senhor possa abençoar cada lar. Eu quero primeiramente orar com você, você que está em casa, pode fechar seus olhos e vamos orar ao Senhor. Meu Deus maravilhoso, santo e eterno, nós te damos graças, ó Pai, porque independente de tudo que tem acontecido, nós ainda podemos te adorar, te glorificar. Ainda, ó Deus, que seja pela televisão, pelos canais da internet, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Meu Deus, que a tua graça e a tua misericórdia vá até a vida de cada um que tem acesso a esse culto, de cada pessoa que participou da adoração e agora vem ouvir a tua palavra, Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, fala conosco, ó Pai, usa minha vida, Deus, para ser a boca do Senhor neste momento, ó Pai. Que o teu Espírito venha sobre a minha vida, que as palavras, ó Deus, venham penetrar em cada coração e que o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a nossa nação, que o Senhor venha abençoar cada igreja, cada ministério, cada missionário, cada país. Ó Deus, que a tua graça e a tua misericórdia alcance os perdidos, ó Pai. Quantas pessoas sendo ceifadas sem entregar o coração a ti, ó Deus. Neste momento eu peço ao Senhor que usa a tua igreja, usa, Senhor, este canal para também, ó Pai, ser um canal de bênção e leve a salvação através do teu nome, aqueles que ainda não se renderam a ti. Cuida, Senhor, dos meus irmãos, das irmãs que estão em casa, Deus, que o teu Espírito possa falar com cada um. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Meus queridos, primeiramente, eu quero deixar uma palavra para você nessa semana, você que tem seu dízimo, a sua oferta. Temos aí a oportunidade de você fazer o Pix na conta da igreja. Os meninos estão colocando aí na mídia. Então, tem várias formas. Se você quer ofertar, dizimar, avise também, alguém pode ir na tua casa, mas não deixe de exercer esse papel, essa função, para abençoar a igreja e também ser abençoado. Eu não quero ler nenhum texto bíblico, mas deixar essa palavra para cada um que se dispõe no coração a dizimar e ofertar. É muito importante, os missionários estão no campo, a igreja também precisa continuar os trabalhos, e que Deus possa abençoar a vida econômica, financeira de cada um. Que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe os mantimentos na tua casa, e se porventura alguém estiver necessitado, nos procure também, estaremos aí à disposição de ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Que Deus possa abençoar grandemente, multiplicar cada
contribuição que você tem dado ao ministério na Igreja do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Hoje também nós vamos celebrar a ceia. Hoje é uma mesa bem simples, né? Mas é um memorial que Cristo deixa para nós. Então você que está aí na tua casa pode preparar o pão, um suco de uva, coloque ao lado que ao término da palavra nós ministraremos a ceia do Senhor. Foram cancelados eventos, iria ter um acampamento do adolescente, foi cancelado por enquanto, e oremos também para que essa pandemia afaste da nossa nação, afaste da humanidade, amém? Então é um período de oração. A Élica, juntamente com o pessoal da intercessão, vão montar um relógio de oração nesse mês, e eu gostaria que toda a igreja participasse, cada ministério, jovens, adolescentes, Ministério do Louvor, homens, mulheres, viu, Will? Chama os homens aí, os pastores, toda a liderança, nós fazemos aí um mês de oração. Você vai poder entrar no link que o Joe está preparando, a pastora Marisa também está à frente, e nós vamos orar aí, fazer um relógio de oração e clamar a intervenção de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, até o versículo 7. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Igreja, meus irmãos, minhas irmãs que estão nos acompanhando, esse domingo seria, em outros tempos, comemorado o Dia Internacional da Mulher, né? Algumas igrejas já tinham planejado algumas festividades em homenagem à mulher. Então eu quero deixar aqui uma palavra para as mulheres, que Deus abençoe cada mulher da Igreja Evangélica Renovação Cristã, que Deus abençoe cada jovem mulher, cada jovem senhora, que vocês a cada dia venham crescer em conhecimento do Senhor. E eu, na verdade, não era bem essa palavra que eu iria ministrar, e eu lembrei desse Dia Internacional da Mulher, e veio, eu dirigindo o carro até aqui, veio essa mensagem bem simples para nossas vidas,
sobre o livro de Ruth. E então eu passei a meditar, estava prestando atenção na vida dessas mulheres, mas a profundidade do livro de Ruth. O que nos interessa é a profundidade desses escritos, que provavelmente foi escrito por Samuel. Não quero entrar aqui em mérito de datas, se é Samuel ou não, mas sim no conteúdo dessa palavra para os nossos dias. O texto que nós lemos aqui conta que Aimeleque estava na cidade de Belém, que era a cidade do pão, e não havia pão. Isso nós já estamos acostumados a ouvir. Era um lugar onde estava passando por uma dificuldade terrível, e este homem, ele pega a família dele e vai para uma terra dos Moabitas. A terra dos Moabitas não era uma terra recomendada para o povo de Deus habitar. Os Moabitas, por muito tempo, eram inimigos de Deus, por muito tempo houveram desavenças, e ali não fazia parte da promessa de Deus para o povo dele. Porém, quando as dificuldades chegaram na família de Aimeleque, quando as dificuldades chegaram na cidade do pão, que não tinha pão, rapidamente o texto revela que ele toma uma decisão de sair daquele lugar que estava propício a entrar num caos ainda maior. A fome no Antigo Testamento, ela tem um relacionamento muito estreito com a desobediência do povo. Eu não quero trazer para os nossos dias esta visão, dizendo que porque o Brasil tem fartura, o Brasil é um país obediente, porque a Etiópia passa fome, lá é um país desobediente. Não vamos entrar mais no cunho bíblico. Havia uma ordenança em Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, Deus fala que se o povo não obedecesse, iria vir fome. Se o povo não obedecesse, as sementes não vingariam. Se o povo não obedecesse, ao invés de chuva, Deus mandaria pó. Se o povo fosse desobediente às ordenanças de Deus, o piso seria como bronze, haveria sequidão. Então, havia essa desobediência, provavelmente algo espiritual estava acontecendo em Judá. E a fome assolou aquele lugar. E chegou um momento difícil, e Aimeleque, então, ele pega toda a família dele e tira daquele lugar que provavelmente estavam enfrentando uma dificuldade por uma desobediência espiritual diante do Senhor. E a saída da família deste homem, ao que parece, a Bíblia não relata que Deus mandou ele sair. A Bíblia não relata que ele ouviu a voz de Deus. Em nenhum momento fala que ele consultou ao Senhor. Em nenhum momento fala que ele orou ao Senhor. Em nenhum momento fala que algum profeta deu uma ordenança divina para que ele saísse. Simplesmente o texto revela que aquele homem, no momento em que a cidade estava num caos, ele arruma as malas, pega a família e vai embora daquela cidade. Ele larga tudo sem uma ordem expressiva do Senhor. Não havia uma ordenança de Deus para aquele homem mudar de local. Não haveria uma ordenança de Deus para aquele homem tomar tal atitude. Porém, ele toma essa atitude. E quando acontecem as catástrofes na vida da família de Noemi, o esposo morre, os 2 filhos morrem, ela fica sozinha, uma mulher de idade, com 2 noras, e ela, por 2 vezes, ela faz uma
afirmação teológica muito grave. Quando chegam até Noemi, ela fala que a mão do Senhor pesou contra ela. Ela diz que a mão do Senhor estava sobre ela para castigá-la. E nós precisamos entender que, biblicamente, as catástrofes da vida não podem ser atribuídas a Deus. Muitas são as situações que nós nos encontramos, em que tomamos decisões que não dão certo, em que tomamos decisões em que catástrofes financeiras, físicas e espirituais vêm sobre nossa vida, inclusive o período em que nós estamos vivendo. Eu tenho uma vertente, eu creio que a ira de Deus se instaurou sobre a humanidade. Porém, nós não podemos atribuir cada catástrofe da nossa vida, cada decisão que nós tomamos que não dê certo, atribuir sobre a mão de Deus nos castigando. Seria uma injustiça diante desse Deus poderoso, diante desse Deus tão maravilhoso, que tem um amor infindável sobre nossas vidas. Nos momentos de crise, nós perguntarmos por que Deus está nos castigando. Noemi, ela faz essa afirmação, porém tem uma frase que nós podemos refletir. E é muito importante para o cristão refletir. É muito importante para aqueles que servem a Deus refletir. Eu tenho refletido muito sobre isso. O alcance da proteção de Deus. É importante nós sabermos que o alcance da proteção divina, ela vai até o limite da terra, que Ele nos ordena andar. Moabe era um limite que Deus ordenou para não andar. E muitas vezes nós queremos a proteção de Deus em lugares que Ele não nos autorizou a andar. Nós queremos a bênção de Deus em lugares que Ele não revelou que era para nós andarmos. Tomamos decisões da nossa vida sem consultar ao Senhor ou muitas vezes sabendo que não é da vontade de Deus. E quando nós vamos colher esses maus frutos, aí nós lembramos de Deus e atribuímos a Ele algo que não está dando certo na nossa vida. Essa pandemia é um período onde pessoas estão questionando Deus, principalmente quando perde-se um ente querido. E esses dias eu falei para um pastor, ele falou: pastor, a pandemia está assim, e ele me questionou se eu tinha pavor, se eu tinha medo. Ele está com muito medo, é um amigo meu, e ele não sai de casa, e a liderança dele está tomando conta da igreja. E eu falei para ele, e depois falei até para o meu amigo Valdemar, falei: meu amigo, eu já estou na prorrogação. Sabe, eu estou na prorrogação da minha vida já venceu lá atrás, quando Jesus me resgatou, quando Jesus me salvou, eu já estava perdido, era para mim estar morto. Sabe, a partida de futebol, né, pastor Valdir, quando ela termina, mas não houve vencedor, né, Hernan? Vai para a prorrogação. A prorrogação é um tempinho extra. Eu estou nesse tempo extra, meu irmão. Se eu for hoje ou amanhã, eu falei, o pastor deu risada, eu falei: pastor, para mim o que vier é lucro, estou igual ao Paulo, não me comparando a Paulo. Mas a minha vida, eu tenho consciência que eu já estou na prorrogação da minha vida. E não é na prorrogação da minha vida que eu vou andar em lugares que Deus não ordena que eu ande. E muitas vezes nós sofremos consequências terríveis por decisões que nós tomamos sem o direcionamento de Deus. E às vezes, por nós acharmos, deduzirmos que algo vai acontecer. Eu, por esses dias, estava no sítio com o Edmilson,
E aconteceram duas coisas que eu peguei de exemplo. A primeira foi que as ovelhas, ele cria umas ovelhas, e elas escaparam na rua, e tinha um capim grande ali, alto, suculento para elas comerem. E aí eu falei para Edmilson, eu vou pastorear as ovelhas um pouco aqui. E eu sentei na rua, e aí ele falou, daqui a pouco você bate a latinha, e elas entram atrás de você. Tem ovelha que é obediente, animal. Então, elas começaram a pastar, e eu percebi uma coisa, que elas começaram a comer, Will, e aquele capim grande, mas elas eram afobadas demais, ela comia um pouquinho e já andava. Ela comia um pouquinho e andava, e uma ia passando na frente da outra, mas eu percebi que elas não se alimentavam daquele capim suculento, elas não tinham paciência, comia um pouquinho, já subia o morro, descia, e rapidinho elas estavam longe, e aquele capim bonito ficou para trás, e elas foram num lugar onde não tinha mato, onde não tinha capim para elas comerem. E Deus ali, eu creio que eu peguei uma experiência que ele falou assim, está sendo com algumas ovelhas, elas estão andando muito rápido de um lado para o outro, esquecendo de se alimentar, anda, um dia está aqui, outro dia está ali, e acaba não se alimentando e indo para um terreno onde não tem alimento, onde não tem uma pastagem verdejante. E muitas vezes é assim conosco. Deus quer nos abençoar em tal lugar, mas nós somos precipitados, nós somos afoitos em nossas decisões. Aquelas ovelhas, elas passavam por pastos verdejantes e chegaram num terreno árido, onde só tinha pedra e areia. E por outro lado, eu também cheguei pela manhã e estava no curral, e lá embaixo no sítio, para quem conhece, tem um lago, e esse lago está cheio de mato. Parece que dá para passar por esse mato. E uma das novilhas estava do outro lado do lago, ela era maiorzinha, e ela foi. E tinha a outra mais novinha. E eu olhando de longe, eu falei, Edmilson, aquela ovelha talvez, aquela bezerra vai pular na água, ela acha que... E quando eu terminei de falar, ela pulou achando que era mato, era terreno, mas era o lago, e ela afundou e deu mais outro, e eu corri até lá e já pulei dentro da água, aquela água gelada, para tirar aquela novilha que provavelmente iria morrer. Onde eu quero chegar? Existia uma terra boa para se andar, existia uma terra, mas ela foi onde ela não poderia ir. Ela foi no lugar onde lhe causaria morte. E muitas vezes é assim com a nossa vida. A família de Noemi estava passando por esse problema, porque onde eles estavam, em Belém, era um lugar da promessa de Deus para o povo dele. E aí entra a questão da decisão que nós tomamos. A decisão, ela tem muito a ver com o pecado. Pecado e decisão caminham junto. A decisão, ela originou o pecado. A decisão de Adão e Eva causou a queda, causou uma enfermidade profunda na humanidade. O pecado, ele origina-se da decisão errada. Ainda hoje, nós tomamos decisões erradas. Devido àquela origem de Adão e Eva, uma origem pecaminosa de uma decisão que levou a humanidade ao precipício, nós ainda continuamos a tomar decisões que podem nos custar caro. O versículo 11, Noemi, ela sai com as duas noras e ela ouviu falar, segundo o texto que nós lemos,
O marido morre, depois os 2 filhos morrem, ela fica com as 2 noras. E no versículo 7, ela ouviu que tinha pão novamente lá na cidade de Belém. E no versículo 8, ela fala para as 2 noras voltarem, cada uma para a sua terra natal. Orfa para a sua terra e Ruth para a sua terra. Noemi, ela chega num ponto da vida dela em que ela perde tudo. E ela não tinha nada para oferecer para as 2 noras. E ela fala, eu volto para Belém, mas eu não tenho nada. E vocês podem ir para outro lugar. E no versículo 11, ela faz uma pergunta teológica muito forte para as 2 noras. Ela beija, porém elas choram em alta voz no versículo 9. E disseram para Noemi, não, nós iremos contigo ao teu povo. E aí Noemi no versículo 11 disse, voltai minhas filhas. E aí ela faz uma pergunta muito séria. Por que ireis comigo? Por que vocês irão comigo? Noemi estava falando para aquelas 2 mulheres mais jovens. Eu não tenho nada. Por que vocês iriam caminhar comigo? Eu não tenho nada para oferecer. Essa é uma pergunta teológica entre o homem e Deus. É uma pergunta que Satanás faz para Deus diante de Jó. Satanás faz uma pergunta teológica muito forte. Quando ele se apresenta ao concílio, segundo a palavra do livro de Jó, todo o reino celestial estava diante de Deus. E quando Satanás se apresenta, Deus pergunta por onde ele andava, e ele fala, cirandando a terra. E ele então olha para Jó e ele fala, servirá Jó a ti por nada? Se você tirar tudo de Jó, ele ainda te servirá? E é uma pergunta que Noemi faz para a nora. E é uma pergunta que nós precisamos responder. Por que você serve a Deus? Por que você ainda guarda a tua fé nesse momento de crise? Precisamos saber quais os ideais do nosso coração diante de Deus. Isso é muito importante na nossa caminhada, na nossa jornada. Deus quer saber de cada um de nós, se nós o serviremos por nada. Jesus, quando ele encontrava com pessoas que o queriam seguir, ele fala, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, quando ele chamava os seus seguidores para ser discipulados, ele dizia, cada um tome a sua cruz e segue-me. Cada um tome a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades, ainda que sejam pesadas, ainda que sejam incompreensíveis, e segue-me. Essa é a proposta do Evangelho para nós. Essa é a proposta de Cristo para o homem pecador. Jesus manda que nós venhamos nos apresentar a Ele, ainda que com nossos fardos pesados, que Ele aliviará a nossa bagagem. Meu querido, essa palavra eu quero trazer para nossas vidas, independente dos momentos de crise, de dificuldade, que aparentemente Deus não está te dando nada, Deus não está te oferecendo nada.
ainda assim você continuar a servir ao Senhor. É um processo em que nós estamos passando, em que hoje está sendo pregado, estão oferecendo coisas para se servir a Deus. Hoje, a igreja cristã, a liderança, para atrair membros, estão oferecendo algo. Quando a palavra Noemi, ela fala para a nora: vocês ainda vão me seguir mesmo eu não te dando nada? Isso aí serve para nós tirarmos os porquês da nossa vida, as perguntas que fazemos ao Senhor. Eu oro e o Senhor não me dá. Eu quero te fazer essa pergunta: você continuaria servindo a Deus por nada? É essa pergunta que Deus faz para nossas vidas. Deus leva o povo para o deserto. Deus leva o povo e fica 40 anos naquele deserto. E a palavra diz que Deus, uma das coisas que Deus queria saber daquele povo, era sobre o que estava dentro do coração daquele povo. No momento de pandemia, Deus quer saber, igreja, meus irmãos, no momento de crise que nós enfrentamos, é uma vontade permissiva de Deus para Ele saber o que está dentro do coração da igreja, de cada cristão. Serviríamos a Deus se nosso ente querido falecer? Serviríamos a Deus se nós formos acometidos por uma enfermidade? Serviríamos a Deus se Ele não curar a nossa esposa, o nosso filho? Era mais ou menos essa pergunta. Jó, ele perde tudo e continua servindo a Deus. Noemi, ela faz essa pergunta à órfã, ela faz essa pergunta a Ruth: por que vocês andariam comigo? Eu não tenho nada. Pedro e João, na porta formosa, ele fala para aquele cego, para aquele paralítico: eu não tenho ouro e nem prata. Olhe para nós, somos discípulos de um Cristo que morreu. Poderiam estar ali cabisbaixo, eles falam: nós não temos prata e nem ouro, mas nós ainda servimos a Ele, e em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro e João estavam dizendo: nós estamos sem dinheiro, a nossa roupa pode não ser bonita, eu não consegui comprar um carro, eu ainda pago aluguel, mas Deus ainda é na minha vida. E é dessa forma que nós precisamos entender. E aí, houve-se, diante da pergunta de Noemi, houve-se duas atitudes. A atitude de Orfa e a atitude de Ruth. No versículo 14: então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Meus irmãos, aqui são duas atitudes. No versículo 15, disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após tua cunhada. Duas atitudes que nós enfrentamos no momento de crise que nós, às vezes, passamos. A atitude de Orfa e a atitude de Ruth. A atitude de Orfa foi abandonar Noemi. Quando Noemi fala para ela que não tinha nada para oferecer, a palavra já no versículo 14 fala que então ela beija Noemi e volta para a antiga cultura, e volta para a antiga sociedade, e volta para o antigo mundo, inclusive para os antigos deuses. A atitude de Orfa representa os que nos abandonam nas horas difíceis. A atitude, eu vejo essa passagem, Deus nos revelando que haverá momentos que nós enfrentamos em que pessoas se afastarão de nós.
Dependendo da situação que nós estivermos, existirão pessoas que vão te abandonar. Existirão pessoas que vão virar as costas e ir embora. Deus tem falado muito comigo. Não que eu seja uma pessoa que valorize demasiadamente essas questões. Meus queridos, talvez você está lamentando, talvez você está chorando porque no momento de crise ninguém te acolheu. A sensação de abandono. Nós estamos passando por um período, mas a vida é dessa forma. Haverá momentos que nós seremos abandonados. Haverá momentos que nós vamos olhar para um lado e para o outro e pessoas que nós amamos vão nos beijar e ir embora. Faz parte da vida. Bem-vindo à vida. Bem-vindo à sociedade humana. É assim que funciona o comportamento, a psicologia comportamental. É dessa forma. Se você está passando por isso, não sinta-se um privilegiado de pessoas estarem te abandonando. Eu creio que cada um aqui está passando por isso. Não é um privilégio seu, mas é um privilégio da humanidade. É um privilégio da vida. Momentos de crise, pessoas nos abandonarem. E a segunda atitude de Ruth são aqueles que nos acompanham independentemente do que oferecemos. Eu não quero trazer aqui esses dois conceitos de Orfa e Noemi para você dizer, tá vendo? Eu estou lembrando de um irmão que me abandonou, o Will não me ligou, o Orlando nem me telefonou, a Keila, algumas irmãs, o pastor Valdir nem ligou. Não é, o pastor deve estar falando com ele, não, mas sim para trazer que é assim que funciona a vida. Ninguém é culpado de nada. Não podemos lançar as cargas sobre os outros, a responsabilidade. Nós precisamos entender a atitude de Noemi, de Ruth. Existirão, assim como existem pessoas que vão se afastar, também existem pessoas que vão se aproximar de nós. E nós precisamos saber lidar, né, pastor Valdir, com essas duas situações. E não perder o foco. E não perder a essência de Cristo. O abandono faz parte, mas o acompanhamento também, e nós temos que aprender a lidar com essas duas situações. Talvez você está enfrentando problemas dessa forma, familiares seus não te visitam, não te ligam, é assim, mas lá na frente, quando tudo passar, a bênção virá. As coisas vão se ajustar. É só ter calma e paciência e não perder a tua espiritualidade. Ruth representa aquelas pessoas que estarão com você para o que der e vier. Olha no versículo 16. Disse Ruth, porém, não me inste para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Existem pessoas que vão nos acompanhar, que vão estar com você. Existem essas pessoas também, faz parte da vida. Noemi, ela reflete aquelas pessoas, e não é mérito, não.
Ah, pastor, eu vou vestir a camisa e vou estar cultuando mesmo em tempo da pandemia. Não, esse tempo não é tempo de super-heróis. O que eu estou falando aqui não são de crentes que estão desafiando a pandemia e indo para as igrejas. Não estou menosprezando você que talvez esteja em casa, mas o objetivo aqui é entender que nós precisamos saber lidar com as dualidades da vida. Saber enfrentar a nossa crise, entendendo que a nossa crise, ao mesmo tempo que afasta pessoas, também aproxima pessoas. Tudo vai depender do que nós cultivarmos muitas vezes, do seu relacionamento antes do seu problema. Eu não sei como era o relacionamento de Noemi com Orfa, com Ruth, mas aqui nos revela que nós passaremos por isso também. Essa parte da palavra que eu quero que você entenda. E para encerrar esta palavra, essas mulheres passaram por momentos terríveis. Noemi passa por um momento difícil, por um momento de escassez, assim como nós estamos passando nesse período. Porém, a nossa escassez é uma escassez espiritual. Para você que está ouvindo essa palavra e não entregou a sua vida para Jesus ainda, talvez você está andando neste mundo errante, tomando decisões porque não conhece Jesus. Eu quero trazer essa palavra para a tua vida. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Deposite a sua confiança em Jesus. Você talvez não vai conseguir comprar o carro. Talvez você não vai conseguir pagar as dívidas que você acumulou para a tua vida. Mas uma coisa eu sei, você receberá a salvação de Cristo, porque um dia Ele voltará e Ele buscará a sua igreja. E se você tomar uma atitude de caminhar segundo a vontade de Deus, voltar para a essência do primeiro amor, pela qual Deus te gerou para glorificar e para honrar o nome dEle, então Ele virá como um redentor sobre a tua vida. Virá com a salvação, Ele virá com a paz, Ele virá com o amor que só Ele pode dar para a tua vida. Neste momento você pode se entregar a Jesus, e aí você vai entender melhor porque existem pessoas que fogem e outras que se aproximam de você. Você vai entender que a vida muitas vezes ela está bem, mas de uma hora para outra ela pode virar de uma forma que você não deseja. Mas Noemi, ela faz um caminho inverso, ela volta para a terra do pão. Ela volta talvez para corrigir uma trajetória que o marido fez errado e ela estava sofrendo as consequências. Muitas vezes nós precisamos desse retorno. Em Apocalipse, Deus chama 7 igrejas. Ele repreende as 7 igrejas. E para uma delas Deus fala: olha, você tem que voltar ao primeiro amor. Você esqueceu do primeiro amor. Você esqueceu da tua essência. Meus irmãos, e essa palavra é para a igreja. Para você que serve a Jesus, mas a frieza espiritual bateu. Você que não consegue mais cultuar, não consegue mais orar, talvez você fez um caminho para longe daquele que Deus tem para a tua vida, tomando decisões precipitadas, falando aquilo que não deve, tomando decisões que não é da vontade do Senhor. Noemi, ela sai desse caminho, ela sai dessa rota de colisão contra Deus e ela começa a voltar para a cidade de Belém. Ela começa a voltar para o lugar onde Deus estabeleceu para o povo dele. E segundo a palavra, quando Noemi chega com Ruth, houve um redentor chamado Boaz. Boaz significa, na tradução, é rapidez. Boaz em hebraico significa rapidez. E quando Noemi
volta para Belém. E ali nos campos de colheita havia esse homem muito rico. E ele olha com misericórdia. Precisaria de ter um parente para resgatar Ruth para se casar com ela. E aquele que era o resgatador legítimo, ele abre mão. Porque Boaz, ele chega, uma intervenção de Deus, e Boaz se aproxima, e ele entra como redentor. Meus irmãos, nós precisamos entender que nosso proprietário, enquanto nós éramos do mundo, era Satanás, mas quando Cristo entrou em nossas vidas, ele vem como redentor. Jesus, ele vem sobre a igreja como Salvador. A palavra diz que ele pagou com alto preço e sangue na cruz do Calvário. Jesus entrou em nossas vidas, não para nós andarmos errantes nesse mundo, mas para nós retornarmos à santidade. Deus não é tardio, o nome Boaz é rapidez. Deus age com rapidez, mas é o tempo dele sobre nossas vidas. Deus, o nome Boaz é a rapidez. O Senhor sempre nos socorrerá, mas no tempo dele. Deus é rápido, Deus é ligeiro. Deus, ele não demora em vir ao nosso socorro. O problema é a nossa ansiedade. O problema é o nosso tempo. E a palavra diz que Boaz, ele vem e resgata Ruth. Ele vem e traz a salvação. E o título dessa mensagem é que haverá um resgate. Igreja, haverá um resgate de Deus. Haverá um resgate. A palavra nos leva a isso, que um dia o céu se abrirá. E Jesus voltará e ele resgatará a tua igreja. Meus irmãos, não permita que as dificuldades dessa vida derrube a tua fé, te desanime. Volte para os caminhos do Senhor. Continue pisando na terra em que Deus colocou você para pisar, a terra da oração, a terra da contrição, a terra da confissão dos pecados, a terra da unidade. É isso que Deus deseja para nossas vidas. Jesus virá com rapidez. Como disse o louvor, nós éramos escravos, agora não sou mais escravos, somos filhos de Deus. Noemi e Ruth eram forasteiras. Noemi e Ruth tinham uma grande probabilidade de se tornarem prostitutas, se perderem na vida, mas houve um resgatador, e Jesus é o nosso resgatador. Jesus é o resgatador da igreja, da tua vida. Ele virá em nosso socorro, como disse Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, aquele que é a minha redenção vive, e ele se levantará sobre a terra em meu favor. Deus sabe o que nós estamos enfrentando. Deus sabe das suas dificuldades. Deus sabe dos problemas e das decisões que nós tomamos e que gerou grandes dificuldades em nós. Mas independente de tudo isso, você não vai ser escravo da tua murmuração. Você não vai ser escravo daquilo que tanto te fere e te magoa. Para a honra e glória do Senhor, você não é mais escravo, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você não é escravo da maledicência, você não é escravo da fofoca, você não é escravo da ira, você não é escravo da tristeza, você não é escravo da depressão, você não é escravo, você é filho de Deus, e os filhos de Deus, eles glorificam o nome do Senhor. Os filhos de Deus, eles ordenam para Satanás bater em retirada, e ele bate em retirada. É assim, haverá um resgate, não importa o que acontecer nessa pandemia, Jesus nos resgatará. Enquanto eu oro, você pode fechar os seus olhos. Senhor Deus poderoso, maravilhoso, louvado e engrandecido seja o Senhor. Que esta palavra, Deus, venha de encontro a cada coração. Ó Deus, primeiramente daqueles que estão perdidos sem o Senhor. Ó meu Deus, que essa palavra atinja, Senhor, e tenha uma resposta para Ti.
Ó Deus, salva, Senhor, aqueles que estão morrendo perdidos, sem um resgatador. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar em cada coração. Em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe no coração da igreja. Aqueles irmãos que estão desanimados, pessoas, ó Pai, que não conseguem encontrar uma esperança. Em nome de Jesus, ó Pai, que levante um Boaz, que o Senhor entre como Boaz entrou na vida de Ruth. Ó Deus, que venha haver um avivamento espiritual na tua igreja. Que nós possamos entender que Tu és o nosso resgatador, o nosso redentor. Ó Deus, nós éramos escravos, mas agora nós somos servos do Senhor, nós somos filhos de Deus, e nenhuma maldição chegará à nossa tenda. Ó meu Deus, que nós venhamos aplanar os nossos caminhos, endireitar a nossa conduta diante do Senhor. Ó meu Deus, nos ajuda, Senhor, a caminhar segundo a Tua vontade, nos ajuda a não tomar decisões precipitadas, nos ajuda, Senhor, a entender os mistérios do Senhor para nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nos coloca, Senhor, no caminho que o Senhor deseja que nós venhamos andar. Venha abençoar este ministério. Abençoa, Senhor, cada jovem, cada adolescente, cada homem, cada família desta igreja. Senhor, que nós possamos, como igreja, como irmãos em Cristo, caminhar, ó Pai, na terra do pão, caminhar na Belém de Judá, Senhor, que nós não venhamos procurar novos rumos, novas experiências e arriscar a nossa espiritualidade. Ó Deus, arriscar, ó Pai, a nossa vida, arriscar a nossa família. Meu Deus, que a nossa fé venha estar em Ti. E nós venhamos, ó Pai, repousar na terra da provisão que é Jesus Cristo. Que nesse momento de pandemia nós não venhamos perder a fé, a esperança e tomar um rumo que não é a Tua vontade. Mas que possamos, ó Pai, ficar ligado ao Senhor para a honra e glória do Teu nome. Que eu oro e Te agradeço. Amém. Meus irmãos, aqui eu estou com os dois elementos que o nosso resgatador ordena. Este pão é o corpo do resgatador. E Jesus, na noite que foi traído, segundo a palavra, ele parte o pão e fala: este é o meu corpo que é dado por vós, que é dado em resgate por vós. Jesus estava falando: esse corpo vai ser, esse pão vai representar o meu corpo que vai morrer por vocês, que vai ser sacrificado em resgate. Então vocês vão comer desse pão. Que o Senhor venha santificar. Que o Senhor possa entrar na tua casa nesse momento de ceia. É o corpo que Ele dá em resgate de nós. Haverá um resgate. Jesus, Ele fala para nós tomarmos o suco de uva, vinho na época, que era o sangue dele derramado em resgate nosso. E Ele fala para nós tomarmos o pão, comermos o pão, tomarmos do cálice, em memória dele até que Ele venha, porque haverá um resgate final. A ceia tem uma grande implicação. A ceia, segundo esse contexto, é a prova da provisão de Deus sobre nossas vidas. O Boaz, que é Jesus, Boaz, ele gerou Jessé. Boaz, ele gerou Obed, gera Jessé, que gera Davi, que gera Jesus. Haverá um resgate. Jesus fala: façam isso em memória de mim até que eu volte. Então pega o teu pão e ceia em nome de Jesus. Comamos. Aleluia. Glórias te damos, Senhor, por este pão
que representa o teu corpo, dado ao nosso resgate, Pai. Jesus, eu te louvo e te engrandeço. Não somos merecedores porque tomamos caminhos errados, mas o Senhor entra nas encruzilhadas da nossa vida, com o seu corpo dilacerado, dado em resgate por nós. Muito obrigado, Deus. A palavra diz que semelhantemente Jesus toma o cálice. Ele fala: este cálice é o meu sangue que é dado por vós. Toda vez que vocês comerem e beberem, vocês estão anunciando que acreditam na volta do resgatador. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Ele voltará. Tomamos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos. Muito obrigado, Deus, por este momento maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque nós temos a certeza que tu virás sobre nós. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja. Que o Senhor continue, Senhor, nos colocando no caminho certo. Nos resgatando sempre que tomamos as nossas decisões erradas. Ó Pai, que a tua bênção venha sobre a tua igreja, sobre meus irmãos. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça, Pai. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o resgatador, que as doces consolações e o poder do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, que todos digam amém. Deus abençoe tua vida e vamos encerrar adorando mais uma vez com esse hino maravilhoso com a nossa equipe. Muito obrigado pela tua atenção, que Deus abençoe a tua casa. Obrigado pela equipe de louvor, obrigado Vitor, Vini, que estão aqui na filmagem. Que Deus abençoe Ju, Andressa, todos os músicos. Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo.
escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou